Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal Verdade e Vida. Eu, Pastor Eduardo, com vocês para hoje tratarmos um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, sobre o que o livro do Apocalipse nos revela. Antes, porém, eu queria te pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E agora vamos à Palavra do Senhor, a Palavra de Deus, que hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11, onde a Bíblia Sagrada ela vai falar aqui sobre as duas testemunhas, né? E a palavra do Senhor, ela nos fala aqui, ela nos revela o seguinte. Versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, o anjo disse ao apóstolo João que ele me disse, né? O templo do Senhor, né? O altar e aquelas pessoas que nele adoram. Essa medida aqui é uma medida espiritual, porque todos nós somos medidos espiritualmente. E o versículo 2 diz aqui o seguinte, e deixe o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Esse versículo está tratando dos 3 anos e meio da grande tribulação, que é quando o Messias começa a assolar durante aqueles 7 anos do seu governo. E, na verdade, o templo, nesse período, vai se tornar o centro das atividades religiosas do anticristo. É ali que ele vai receber a oração, é ali que a adoração do povo, é ali que vai acontecer todo o trabalho religioso em prol da sua adoração, da sua elevação como Deus. E a Bíblia Sagrada fala aqui no versículo 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Esses 1260 dias também trata dos 3 anos e meio da grande tribulação. E quando a Bíblia fala aqui que o Senhor ele vai dar poder a essas duas testemunhas, e elas vão profetizar por 1260 dias, vestidas de saco, quando a Bíblia Sagrada fala de vestidas de saco, fala de uma pregação de arrependimento. As duas testemunhas, naquele período da grande tribulação, elas vão fazer uma pregação de arrependimento para as nações, para que elas se arrependam do seu pecado, porque o Senhor, ele virá. E a Bíblia Sagrada, quando fala dessas duas testemunhas aqui, para a gente entender um pouquinho delas, né, eu queria que você deixasse marcado aí no livro do Apocalipse, e queria que você desse um pulinho comigo, para a gente entender um pouquinho quem são essas duas testemunhas. O livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, a Bíblia vai falar aqui sobre Enoque. Gênesis 5, 24. Deixa marcado aí, dá um pulinho lá comigo. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz o seguinte, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si tomou. Então a Bíblia diz aqui que Enoque foi tomado vivo. Enoque não passou pela primeira morte. E vamos ver aqui também agora o livro de Elias, segundo Reis, capítulo 2, versículos 10 e 11. O livro de Elias aqui, no livro de Reis, segundo Reis, a Bíblia vai falar sobre Elias. Elias, segundo Reis, capítulo 2, versículos 10 e 11. E a Bíblia vai falar também sobre o arrebatamento de Elias. Versículo 10. E disse, coisa dura pediste, ele respondendo ao pedido de Eliseu que queria a porção dobrada do seu espírito. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. Então se quando ele fosse tomado pelo Senhor, se Eliseu o visse, ele receberia a porção dobrada do espírito de Elias. Se não visse, ele não receberia. E o versículo 11 vai dizer o seguinte aqui. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou. Então note que aparece um carro de fogo e separa Elias de Eliseu. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então o Senhor toma Elias num redemoinho e ele sobe ao céu. Então, como a gente vê, tanto Enoque como Elias, eles foram arrebatados, tomados pelo Senhor, né? Eles não passaram pela primeira morte. Quando a Bíblia fala dessa passagem aqui em Apocalipse, das duas testemunhas, a gente tende a pensar que as duas testemunhas são Elias e Enoque, porque ambos não morreram. Só que existe um detalhe aqui.
A Bíblia fala no livro de Judas, no capítulo 1, versículo de número 9, vamos dar um pulinho lá agora, vai falar sobre Moisés. Judas capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz aqui o seguinte, ó, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Se você ler depois o contexto da passagem, está falando aqui que o arcanjo Miguel ele veio tomar o corpo de Moisés. Por quê? A Bíblia Sagrada fala que o Senhor sepultou Moisés. Então, até hoje ninguém sabe o lugar da sepultura de Moisés, porque foi o Senhor que o sepultou. Mas a Bíblia diz que o arcanjo Miguel veio e tomou o corpo de Moisés. Moisés também foi tomado. O seu corpo também foi tirado da terra. Ele passa pela primeira morte, mas seu corpo é levado pelo arcanjo Miguel. E quando a Bíblia Sagrada ela fala aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11 aqui, e ela fala sobre as duas testemunhas, nós agora, a partir daqui, vamos tentar entender desses três quem são as duas testemunhas. E a Bíblia diz aqui, ó, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais, no versículo 4, que estão diante de Deus, do Deus da terra. Então as duas oliveiras e os dois castiçais representam as duas testemunhas que estão diante do Senhor. Aí o versículo 5 vai dizer assim pra gente, ó, e se alguém lhes quiser fazer mal às duas testemunhas, quando elas estiverem aqui na terra pregando o Evangelho, fogo sairá da sua boca e os devorará e aos seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esse versículo 5 aqui está tratando de quê? Que a autoridade espiritual e a pureza da pregação das duas testemunhas num período tão tenebroso da história da humanidade, que vai ser o período da grande tribulação, a postura espiritual e a autoridade espiritual da pregação deles vai ser tão forte que vai confrontar as pessoas e ninguém vai ter argumentos nem poder falar contra o que eles estão pregando por causa da postura espiritual dele. É isso que na primeira parte do versículo diz aqui, quando fala que vai sair fogo da boca das duas testemunhas. Não é um fogo literal, mas é o fogo do confrontamento espiritual que eles vão causar na humanidade por pregarem a verdade, por falarem a verdade. E a Bíblia Sagrada continua dizendo, e se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Por quê? O Senhor, ele vai guardar as duas testemunhas, porque haverá um período que o próprio anticristo vai estar sempre tentando destruir e matá-los, tá? Mas eles não serão mortos antes do tempo. O Senhor vai os guardar em todo o tempo. E a Bíblia diz assim, ó, no versículo 6, e estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Quem tinha poder para fechar o céu para que não chovesse? Quem foi o profeta que fez isso? Elias. Foi ele que fez isso. Então, nós já sabemos que uma das duas testemunhas é Elias. Para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Quem é esse? Moisés. Quem foi que lançou as 10 pragas no Egito? Quem tinha poder de enviar pragas no Egito? Tá? Elias e Moisés representam a lei e os profetas. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. O que acontece aqui é que as duas testemunhas são Elias e Moisés. Por quê? Porque Elias representa a igreja que vai ser arrebatada. Ele foi tomado no redemoinho, ele foi arrebatado pelo Senhor. E Moisés aqui representa a igreja ressurreta, que vai ser ressuscitada no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens com poder e glória. A Bíblia Sagrada aqui, ela nos mostra que Moisés, ele representa essa igreja que vai ser ressuscitada. No Monte da Transfiguração, quando Jesus conversou ali com Elias e com Moisés, estavam ali a lei e Moisés e os profetas, representados por Elias. Tá? Então nós entendemos que as duas testemunhas são Elias e Moisés, por causa do tipo de juízo, tá? Do tipo de pragas que eles lançarão sobre a terra durante aquele período ali da sua pregação durante a grande tribulação. E a Bíblia Sagrada ela continua dizendo aqui o seguinte, no versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra,
e os vencerá e os matará. Então haverá um espírito imundo, a besta que vai subir do abismo, que ela vai dar poder ao anticristo. E ele vai conseguir o seu intento de destruir as duas testemunhas. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama por Sodoma e o Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. A Bíblia está falando aqui da cidade, da grande cidade, que chama-se Jerusalém. E quando ela fala que Sodoma e Egito, porque vai ser no tempo da grande tribulação, vai ser um tempo tão tenebroso, tão pesado, que no caso, Sodoma vai representar o quê? Toda sorte de imundícia sexual que vai acontecer naquele tempo ali. E Egito, por quê? O mundanismo vai imperar naquele período ali do governo do anticristo, lá em Jerusalém. Onde o seu Senhor também crucificado. Isso prova que foi em Jerusalém, vai ser em Jerusalém que isso irá acontecer. Que os corpos das duas testemunhas vão ficar expostos ali. E a Bíblia Sagrada nos mostra no versículo 9, ela vai dizer aqui o seguinte: e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos, os corpos das duas testemunhas, por três dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Versículo 10 diz assim: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns para os outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. A pregação da verdade de Moisés e Elias aqui durante a grande tribulação vai ser algo tão forte, tão impactante, de uma autoridade espiritual tão genuína, que isso vai incomodar o mundo inteiro. E quando eles são mortos, porque o mundo não aceita mais ser confrontado, e hoje nós já vivemos isso nos nossos dias, as pessoas não aceitam mais ser confrontadas pela palavra. Elas querem viver o seu próprio evangelho, elas querem viver a sua maneira. O evangelho, infelizmente, virou um modismo. E naquele período ali, da grande tribulação, as pessoas não vão aceitar ser confrontadas. Então, quando Moisés e Elias morrerem, o que vai acontecer? Elas vão comemorar. A Bíblia diz que elas vão comemorar, inclusive dando presentes uns aos outros. Você imagina as redes sociais, Facebook, Instagram, mostrando lá os corpos mortos das duas testemunhas, tá? A mídia mundial mostrando isso. E a comemoração. Por quê? Porque eles não vai ser um período tão tenebroso da grande tribulação que as pessoas vão estar tão encantadas ali pelo anticristo e que eles não vão aceitar mais ser confrontados pela verdade, como já vem acontecendo, eu já disse, nos nossos dias. E a Bíblia Sagrada, ela fala aqui o seguinte: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que viram. Então o Senhor vai os ressuscitar depois daqueles 3 dias e meio. Moisés e Elias serão ressuscitados. E o versículo 12 diz assim: e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi para cá. O Senhor os ressuscita e eles sobem e o Senhor fala: venham para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos todos viram. Aí você imagina a mídia mundial, as redes sociais divulgando isso. A subida de Elias e Moisés após serem ressuscitados pelo Senhor numa nuvem. É o que vai acontecer naquele período. E o versículo 13 diz assim: naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. A cidade aqui é Jerusalém, pessoal. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. Haverá salvação na grande tribulação. Tá? E aqueles que não se deixarem marcar pela besta serão salvos. E muitos atemorizados aqui vão se converter, tá? Vão dar glórias a Deus, segundo o que a palavra do Senhor nos mostra aqui. Então, quanto a mim e quanto a você, que o nosso coração esteja firme em Deus, que possamos a cada dia mais buscar as coisas do reino, aquilo que vem do alto. Se você ainda não conhece a Cristo, aceite a Jesus como seu Salvador e Senhor. Aceite a Cristo. Ele pode mudar a tua vida, mudar a tua história. E Ele garante a vida eterna para todos nós, para mim, para você, para todo aquele que se aproxima dele. O intuito desses vídeos é isso, é esclarecer você a respeito da Bíblia, a respeito das coisas vindouras que estão por acontecer, porque a igreja do Senhor está para ser arrebatada. Então não perca mais tempo. Procure uma boa igreja evangélica, onde ali você entenda que não existem intenções
segundas, mas a intenção daquele lugar ali, daquela igreja, é que você receba a salvação. Tá? Procure se esforçar. Fique conosco nos próximos vídeos aqui, que nós vamos continuar tratando desse assunto. E o meu apelo hoje para você é que você aceite a Cristo como seu Senhor. Se você está desviado, volte para Jesus, volte para o Senhor, volte para os caminhos de Deus, porque não tarda, o novo vem buscar a sua igreja. Um grande abraço aí, continue conosco, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, fique com a gente nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, a você e a sua família, grandemente, no nome do Senhor Jesus.